Olá, amigos do canal Retorno da Glória. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês e também sobre os seus familiares. Bom, está escrito? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Mateus 24, versículo 30. Amigos, a volta do Senhor Jesus em poder e grande glória é citada 1845 vezes na Bíblia. E o próprio Jesus resume o plano da salvação em João capítulo 14, dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Veja, meus irmãos, a verdade é que temos falado de muitas coisas a respeito da palavra de Deus, mas estamos nos esquecendo do assunto, o qual deve ser a mola propulsora que leva o cristão a tomar a sua cruz e a seguir no caminho estreito. E esse assunto é a bendita volta de Jesus. Pois, quando estudamos todos os assuntos que estão na Bíblia, e principalmente as bênçãos e também as restrições, podemos cair em um dos dois extremos. Ou nos tornamos cristãos da lâmpada mágica, que só estão na igreja porque pensam que Deus é uma espécie de gênio, o qual satisfará os nossos desejos. Ou nos tornamos cristãos fariseus, os quais vivem para se orgulhar das obras da lei, as quais, aos olhos de Deus, são como trapos da imundícia. Mas quando estudamos a Bíblia e colocamos o nosso foco na volta de Jesus, então temos a correta motivação para pedirmos as bênçãos as quais Deus nos quer dar e também para retirarmos da nossa vida tudo aquilo que desagrada ao Senhor e também colocarmos tudo aquilo que glorifica o seu nome. E meus amigos, vocês sabem por que temos falado tão pouco da volta do Senhor Jesus? Bom, se nós soubéssemos que dentro de um ano receberíamos um prêmio de 10 milhões de reais em nossa conta corrente, será que durante os 365 dias restantes para colocarmos a mão nessa quantia, pensaríamos pouco ou muito nesse assunto? A verdade é que a maioria de nós pensaria tanto nessa quantia em dinheiro que seria quase que insuportável continuarmos nossa vida corriqueira até podermos usufruir desse prêmio. E com certeza, também faríamos inúmeros planos de como gastar e de como investir esse dinheiro. E se estivéssemos noivos da pessoa amada e marcássemos o casamento para daqui 6 meses, será que pensaríamos e falaríamos pouco ou muito sobre esse assunto? Na verdade, meus irmãos, a grande maioria pensaria tanto nesse grande dia e na viagem de lua de mel que correriam o risco de terem um ataque de ansiedade e, ao mesmo tempo, falariam tanto das suas expectativas para esse dia aos seus familiares e amigos que seria capaz das pessoas que estão ao nosso redor até ficarem cansadas de ouvirem sempre as mesmas palavras da nossa parte. E, meus amigos, por que nesses dois casos pensaríamos e falaríamos tanto sobre esses assuntos? Bom, a resposta é simples. Os nossos pensamentos e as nossas conversas estariam sempre voltadas para tais coisas pelo fato de que elas seriam um profundo desejo do nosso coração. Está escrito: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21. Veja, o apóstolo Paulo respirava a atmosfera do céu, e o céu para Paulo não era brincar com o leão e voar de um planeta para o outro. Pois, embora ele compreendia que os santos poderão desfrutar de coisas semelhantes a essas e muito maiores, o céu para Paulo era Cristo. E se Cristo não estivesse no centro da cidade santa, aquele magnífico lugar não seria o paraíso para o apóstolo dos gentios. Veja,
Paulo não era um masoquista vaidoso que gostava de mostrar suas feridas e se vangloriar diante dos homens por ter sofrido tanto. Contudo, Paulo podia sentir prazer nos cruéis açoites e apedrejamentos, pois ele mesmo dizia que era louco por Cristo. E sendo assim, nada era grande, pesado ou sofrido demais para ele suportar, se o sofrimento fosse por causa daquele, o qual era o único motivo para o apóstolo abrir os olhos pela manhã e sair para mais uma batalha durante o dia. E com relação aos sentimentos do apóstolo nos seus momentos finais, diz o Espírito de Profecia, seus pensamentos e esperanças estavam centralizados na segunda vinda de seu Senhor. E quando a espada do carrasco desceu e a sombra da morte caiu sobre o mártir, seu único pensamento avançou do mesmo modo que será o seu primeiro pensamento quando ele ressuscitar para encontrar o doador da vida. Atos dos Apóstolos, página 288. Irmãos, embora por algum tempo o apóstolo acreditou que veria Cristo voltando em seus dias, em algum momento da vida, Paulo teve a certeza de que o Salvador não viria na sua época. Contudo, mesmo não tendo a esperança de que o Senhor viria em sua geração, e mesmo não tendo a esperança de ser transladado em vida, esse homem de Deus desejava a presença física de Cristo mais do que a própria vida. E na verdade, Paulo amava tanto a vinda do Salvador que para aqueles que não criam em Cristo, Paulo havia definitivamente ficado louco, pois toda a honra e toda a glória que ele tinha e que poderia ter tido, ele considerou tudo isso como sendo nada para viver e para pregar o evangelho daquele em quem ele cria. Está escrito: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Meus irmãos, Paulo, que em dado momento teve certeza que não seria transladado, ainda assim, viveu como se fosse ser levado vivo para o céu sem passar pela morte. Contudo, se olharmos para a igreja e se olharmos para o mundo e compararmos o que está acontecendo dentro e fora da igreja com as profecias bíblicas e os textos do Espírito de Profecia, sem medo de sermos chamados de hereges, podemos dizer que é extremamente provável que não passará essa geração até que o Redentor do mundo desça com as nuvens dos céus, juntamente com seus anjos, brilhando com a sua glória e também com a glória do seu Pai. E se a sede de Paulo de ver a Jesus era tão indescritível, mesmo ele vivendo tão longe do seu retorno, nós deveríamos estar 7 vezes mais sedentos e desejosos de ver o Salvador, a ponto de não nos contermos e, como santos tagarelas, em tempo e fora de tempo, pregarmos que o Senhor em breve virá. Chegou a hora, meus amigos. Chegou a hora de vermos o Rei em toda a sua formosura. Chegou a hora de ouvirmos com os nossos próprios ouvidos a voz daquele que criou o céu, a terra, o mar, bradando dos altos céus e fazendo o mundo inteiro estremecer. Chegou a hora de contemplarmos a radiante face daquele que, em terrível agonia, clamou da cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Meu Deus, por que me abandonou? Chegou a hora de nos colocarmos diante do grande trono branco, meus irmãos, e lançarmos as nossas coroas diante do príncipe da vida e dizermos: a salvação pertence a Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Irmãos, a volta de Jesus, visível e literal, não é mais um longínquo pensamento, mas hoje é uma realidade. Daqui a pouco tempo, o decreto dominical virá. E a chuva serôdia também cairá sobre o povo de Deus. E daqui a pouco tempo a porta da graça se fechará. E as 7 últimas pragas, as quais tanto delas se falaram, finalmente serão derramadas sem mistura de misericórdia. Daqui a pouco tempo, verdadeiramente Satanás aparecerá como Jesus e impelirá os homens a decretarem morte aos guardadores do sábado.
E daqui a pouco tempo, as últimas profecias se cumprirão diante dos nossos olhos. Portanto, se ainda não temos fome e sede de Cristo, e se ainda não estamos tristes o bastante por causa da distância física de Jesus, a ponto de constantemente clamarmos: ora, vem, Senhor Jesus, então apaixonemo-nos agora por Cristo, semelhantemente a como Paulo era apaixonado por Ele. Pois um mistério Paulo nos diz, meus amigos: alguns de nós não dormiremos, mas transformados seremos em breve, num abrir e fechar de olhos. Bom, meus amigos, eu espero que essa curta meditação tenha falado ao seu coração e que o Espírito Santo coloque o desejo de buscarmos a Jesus como nunca antes o buscamos em nossas vidas, porque o tempo está próximo. Então, meus irmãos, um grande abraço para todos vocês e até a próxima.